Fala galera, e aí, beleza? Estamos voltando aí no canal com um vídeo. Esse vídeo aqui eu queria fazer há muito tempo. Finalmente apareceu a oportunidade e eu quero fazer. É o seguinte, nós vamos falar sobre o banco de dados SQLite, tá ok? Esse banco de dados aqui, ele já foi chamado em um site aí onde eu vi, o blog, não me lembro bem, chamado de Pequeno Notável, tá? Nós vamos falar um pouquinho desse banco de dados. E aí para você aprender a conectar o seu aplicativo Java num outro tipo de banco de dados, que não seja o SQL Server ou o MySQL ou qualquer outro, né, banco de dados aí, né, pessoal? Então aí no canal vocês sabem que a gente trabalhou basicamente com o SQL Server e eu quero mostrar para vocês agora o SQLite, tá bom? Eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo até o final, que é bem interessante, porque na verdade isso aqui vai ser muito simples. O mais demorado mesmo, e eu quero que você tenha paciência, é com a explicação. Quando a gente partir para o SQLite definitivo, aí o processo é bem rápido, tá? O que acontece? Para que serve esse banco de dados então? Eu estou aqui no site, tá? Tá o link aí na descrição, onde você vai fazer o download dele e na verdade assim, você não vai instalar. Se eu abrir aqui minha pasta download, ó, eu já baixei ele aqui, tá? Então ele é só um executável. Você descompacta, extrai essa pasta para dentro da sua máquina e aqui dentro está o executável, ó. Tá aqui, é só executar e já funciona esse banco de dados, tá? O que acontece? Para que serve então esse banco de dados? Bom, quando você precisa de um aplicativo pequeno, onde você precisa de um banco de dados que não seja aquele monstro tipo do SQL Server ou MySQL, que é até meio trabalhoso para instalar na máquina e tudo mais, você pode usar esse banco de dados. Normalmente o SQLite ele é usado nos aplicativos Android. Como assim nos aplicativos Android? Todos vocês sabem que existem aplicativos Android que tem um banco de dados instalado aí, né? Então quando você baixa um aplicativo no seu smartphone, você tem um aplicativo e algum deles carrega dentro de si um banco de dados. E basicamente em Android se usa o SQLite. Vou dar um exemplo de um aplicativo que usa isso. Por exemplo, um dicionário offline. Então você tem um dicionário instalado no seu smartphone e todas as palavras, o conteúdo desse dicionário ele vai estar armazenado no banco de dados. Você não está consultando a internet, nada. Ele está offline no seu smartphone, né, ou no seu tablet. Então, ou por exemplo, uma Bíblia offline, né? Eu mesmo desenvolvi uma Bíblia offline para trabalhar com banco de dados dentro do próprio aplicativo. Então, basicamente em Android usa-se esse SQLite. Por que eu vou falar sobre esse carinha aqui? Porque é um banco de dados bem simples de você trabalhar. Você instala ele dentro da pasta do seu projeto, do seu aplicativo para desktop, e você pode salvar esse aplicativo de um computador para o outro através de um pendrive, através da rede, e ele funciona sem ter a necessidade de instalar um SGBD, ou seja, o gerenciamento de banco de dados, tipo SQL Server ou MySQL, como eu já disse. Então ele já fica dentro da pastinha do seu aplicativo, você coloca em qualquer computador, ele vai funcionar, tá? Então, por que eu quero mostrar isso? Porque, a princípio, eu uso esse SQLite para Android, tá? Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, me pediram para fazer um aplicativo para Android, onde eles consultaria alguns conjuntos de peças para montar um kit, e lá no chão de fábrica ficava difícil, o pessoal tinha que ir no computador, abrir uma planilha de Excel e tal. Como o pessoal não tinha acesso a computador dentro da fábrica, eles precisavam de alguma coisa que tivesse instalada, por exemplo, no celular deles. Então eles desenvolviam um dispositivo, um aplicativo em Android, com as informações dessa tabela dentro, e lá no chão de fábrica, com o seu celular, a pessoa consultava o conteúdo dessa planilha, tá? Sem entrar muito em detalhe. Só que aí, uma pessoa me falou o seguinte: olha, eu quero que você instale esse mesmo programa na minha máquina, lá na minha sala. E aí foi onde surgiu a questão. Bom, eu vou pegar esse mesmo banco de dados que eu criei e vou colocar numa aplicação Java para desktop. E eu fiz isso. Instalei lá, coloquei o aplicativo no computador da pessoa e ele pôde usar normalmente, sem ter que instalar SQL Server, né, essas coisas mais carregadas aí. Bom, então, resumindo, o SQLite é quando você precisa de uma aplicação com um banco de dados até certo ponto robusto, porém não, um banco de dados que não exija muita concorrência, muitas consultas simultâneas, ou muitas tipo de informação, um conteúdo muito grande, grandes aplicativos, né? Talvez não seria o ideal usar esse banco de dados. Mas uma pequena aplicação, um cadastro de cliente, sei lá, até mesmo uma locadora,
aí ele suporta perfeitamente, tá bom? Então tá aqui o site, você vai baixar ele, né, que é o SQLite Studio, onde nós vamos desenvolver o nosso banco de dados. E aí nós vamos começar a trabalhar com ele. Bom, o que eu tinha que falar basicamente é isso. Vamos partir lá para o assunto, né, e à medida que eu for lembrando mais alguma coisa, eu vou falando. Então, uma vez que você fez o download do SQLite Studio para você fazer a manutenção, vai ser esse carinha aqui, ó, tá? Na hora que você executar ele, ele vai abrir essa janelinha. O que essa janelinha vai fazer? Se você já assistiu as minhas videoaulas aí, ou já trabalha com outro tipo de banco de dados, esse aqui seria o Management Studio lá do SQL Server, seria esse SQLite Studio, né, onde você maneja o seu banco de dados. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu não vou te ensinar a mexer com ele, tá legal? Eu vou te mostrar o básico, e aí essas coisas é legal você aprender mexendo mesmo, aplicando aí, como eu costumo dizer, fuçando mesmo no negócio, né? E aí você vai aprender legal, tá? Eu quero te mostrar o básico e eu quero te mostrar isso funcionando numa pequena aplicação, bom? Então vamos lá. Vamos criar o nosso banco de dados aqui dentro, um banco de dados SQLite, tá? Antes disso, deixa eu abrir aqui a pasta. Eu tenho aqui o aplicativo que eu vou usar esse banco de dados, tá? Então tá aqui a pastinha dele, tá bom? É um projeto feito em Java para desktop, igual a gente fez em todo o nosso trabalho aí no canal, porém eu criei uma pastinha aqui chamada DB, tá? Database. E aqui dentro eu tenho meu banco de dados do SQLite, já colocado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou só pegar o nome dele aqui, né, para a gente criar um igual, Ctrl C, e eu vou apagar esse banco de dados, tá bom? Deixa eu apagar ele aqui. Nós vamos criar ele do zero. O que eu vou fazer agora? Ó, database, add database, ou seja, adicionar uma database. Vamos lá. Ele carrega essa telinha, aí tem as versões do SQLite 3 e o 2, né? Pode deixar no 3 mesmo. E aqui nessa opção, você tem a opção de colocar um banco de dados novo, ou abrir um que já existe, tá legal? Então, nesse caso, nós vamos criar um novo. Aí nós vamos lá para dentro da pasta do projeto, como eu disse lá, deixa eu só abrir aqui para você ver o caminho. Ó. Nós temos aqui a pasta do projeto, dentro da pasta DB é onde eu vou salvar um banco de dados. Então, como que ele vai chamar? Ele vai chamar SQLite Java. Bom, salvei, ok, pronto, meu banco de dados ele já está criado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse botão, que é para mim conectar essa base de dados, conectado à base de dados. Ele vai me abrir esse campo tables, né? Só que acontece, não tem nenhuma tabela nele ainda, então nós vamos criar uma tabela nova para esse banco de dados, tá? Como eu disse, eu quero mostrar para você que é possível você fazer um aplicativo usando um banco de dados de uma maneira muito simples, tá bom? Então, você que quer fazer um pequeno aplicativo e não ter que instalar aqui toda aquela parafernália de banco de dados, pode usar isso aqui perfeitamente. Então, vamos lá. Vamos criar uma tabela. Create Table, né? Essa caixinha aqui. Nós vamos dar um nome para essa tabela. Deixa eu só diminuir isso aqui. Posso até fechar essa janelinha. Bom, vamos dar um nome para ela. Eu vou chamar essa tabela de pessoas. Tá bom? Só para a gente fazer o teste. O que eu tenho que fazer agora aqui nessa tabela? Eu tenho que inserir as colunas, né? Vamos lá. Aqui, ó, você tem as opções de coluna, tá? Aqui, ó, adicionar uma coluna, editar uma coluna ou excluir uma coluna ou deletar uma coluna. Vamos criar uma nova coluna. Essa coluna ela vai chamar código. Tá bom? Nós vamos usar o integer. Tá aqui. Ela vai ser uma chave primária. Tá bom? Vamos configurar ela aqui. Ó. Ela vai ser uma chave primária auto-incremento, ou seja, quando eu fazer um lançamento novo, ele vai incrementar na sequência a numeração desse código. Tá? 1, 2, 3, conforme eu for adicionando. Tá bom? Então vamos lá. Aplicar. Aqui eu não preciso colocar outras opções, eu posso colocar o not null, posso colocar o único. Quando eu coloco o auto-incremento, ele praticamente vai ser o único. A não ser que eu queira inserir alguma coisa nele com o mesmo código, ele não ia aceitar. Mas nesse caso, né, fica só no primary key mesmo. Ok. Bom, eu já tenho essa coluna criada aqui. Vamos criar uma outra? Vamos chamar ela de nome. Vamos colocar aqui o tipo do arquivo, vamos colocar varchar. Vamos pôr uma quantidade aqui 100.
Tá? Não acredito que o nome não vai passar de 100 caracteres. Eu posso colocar as opções aqui. Nesse caso, né, como é um varchar, não preciso colocar nada. Vamos lá. A terceira coluna, nós vamos colocar idade. A idade, eu posso usar um int, tá bom? Coloco o tamanho aqui dele 3, acho que 3 dígitos para o número inteiro tá mais que suficiente, né, para a idade. Tá, então vamos lá, ok. Feito isso, eu vou confirmar aqui, ó. Ele já criou, tá vendo que ele cria aqui um padrãozinho já na linguagem SQL, ó, para mim? Eu vou dar um ok. E ele já criou a minha tabela aqui, ó. Legal, hein? Bom, agora se eu quiser consultar o que tem dentro dessa tabela, no caso aqui não vai ter nada, mas eu posso vir aqui nessa opção aqui, ó, Open SQL Editor. Eu posso usar aqui a linguagem SQL, ó, select asterisco from pessoas, né? Então essa query aqui eu posso executar ela através desse comando. Vamos clicar nesse botão aqui, ó, execute query. E ele vai mostrar minha tabela sem nenhuma informação dentro. Tá bom? O que acontece, pessoal? Dessa forma, o meu banco de dados está criado. Então, o que acontece? Eu vim aqui na minha pastinha agora, ó, você já vai observar que eu tenho a minha base de dados aqui. Qual que é o diferencial disso? O diferencial é que eu posso pegar a pasta do meu projeto e salvar em qualquer máquina e ele já vai rodar com o conteúdo desse banco de dados, né? Desde que ele esteja previamente alimentado, né? Então, se você tem uma tabela e você alimentar esse banco de dados, quando você pegar ele e jogar para um outro computador, ele já vai com todas as informações desse banco de dados junto lá com o software, tá legal? Então, eu vou fechar aqui, eu vou abrir o NetBeans. Eu tenho aqui essa aplicação que também está disponível para você aí no link embaixo, você vai baixar ela e você vai poder usar. Nesse caso, o que acontece? Vamos ver se vai estar funcionando. Então tá aí, sisteminha aqui em Java, tá bem simplesinho, só para a gente testar o nosso cadastro. Você que fez o curso aí, ou adquiriu o DVD, ou assistiu às aulas aí no YouTube, isso aqui está careca de saber, né? É uma telinha simples, só para a gente testar o nosso banco de dados. Vou clicar em novo, vou acrescentar uma informação. Java sim, a idade, vamos pôr aqui 3. Salvar. Registro salvo com sucesso. Puxa, que legal. Vamos abrir aqui o nosso SQLite Studio e vamos executar nossa query aqui de novo do select. Olha lá, se você observar agora, nós já temos uma primeira informação aqui, ó. O código 1, Java sim, e a idade 3. Vamos acrescentar mais um? Novo, Java sim 2, idade 15, 12, vai. Registro salvo com sucesso. Vamos ver se já registrou aqui, ó. Tá lá, Java sim 2. Legal. Vamos pesquisar agora, ó. Vamos pesquisar o código 2. Tá lá, Java sim 2. Vamos pesquisar o código 1. Tá lá, vamos colocar um novo. Java sim 3. Vamos colocar uma idade qualquer aqui. Salvo com sucesso. Se a gente voltar aqui no SQLite Studio, já está lá o Java sim 3. Se nós consultarmos aqui o código 3, nós vamos ter a informação do terceiro registro aqui na tela. Tá, pessoal? Então, o que acontece? Dessa forma, nós estamos conectando um banco de dados sem a necessidade de instalar nada extraordinário aqui, muito simples, que eu posso pegar e colocar em qualquer outra máquina. Então, a função desse vídeo é justamente mostrar para você que existe uma opção amigável para você trabalhar aí, tá legal? Olha só, aqui, como eu disse, você tem muitas opções aqui nesse programinha, né, no SQLite Studio, para você gerenciar o teu banco de dados, editar, enfim, todas as possibilidades para você trabalhar com o seu banco de dados. Isso aqui, questão de aprender isso aqui é questão tua, você tem que buscar, se informar e mexer mesmo, né, aprender da forma que eu sempre aprendo, mexendo e fuçando nas coisas. Só quero mostrar agora para vocês como que eu fiz aqui o código no aplicativo Java para desktop, né? Eu tenho aqui então o meu aplicativo, o meu projetinho. Eu tenho aqui a classe pessoas, tenho aqui a minha interface, que é essa interface principal. Tenho a classe, tenho aqui o pacote persistência, onde está a minha classe de conexão, as minhas classes DAO, né? Onde eu faço todo o trabalho de conexão com o banco, a inclusão e a pesquisa. Um detalhe importante é que na biblioteca você tem que incluir a sua biblioteca do SQLite.
tá bom? Também está disponível para você baixar aí no link. O que você vai fazer? Quando você baixar ele, você cria uma pastinha dentro do seu computador, onde vai ficar suas bibliotecas Java. Já ensinei isso aqui nas videoaulas anteriores. Você vai vir aqui com o botão direito, adicionar jar, e aí você vai buscar esse pacotinho que você baixou aí, ó. No caso, o SQLite 3.7.2. Deve ter a versão mais nova aí, né, pessoal? Mas eu estou trabalhando com essa aqui com a finalidade de te mostrar. Você vai abrir ele e ele vai incluir aqui dentro da sua biblioteca. Se você não tiver isso, não vai funcionar a sua conexão, tá legal? Então baixa aí esse pacotinho jar para colocar dentro da sua biblioteca do seu projeto. Aqui na classe conexão, basicamente é a mesma classe que nós usamos nos projetos passados aí da videoaula. Porém, apenas com esse class for name aqui, ó, eu uso essa descrição. Aqui na minha URL eu vou usar essa descrição. Tá? Aqui é nada mais, nada menos que o endereço na onde está o meu banco de dados. Dentro da minha pasta SQLite Java, na pasta DB e o nome do arquivo SQLite Java.db, que é o nome do meu banco de dados. É basicamente isso, pessoal. O que você vai fazer? Aqui vai ser o nome do seu projeto, a pasta onde vai estar o seu banco de dados e aqui o nome do seu banco de dados. O que você vai mudar nessa classe de conexão é só isso aqui. O resto você não precisa mexer em mais nada, tá bom? Então carrega essa classe de conexão junto com você aí. Tá bom? Na tela principal aqui, ó, deixa eu vir aqui na tela principal. Aqui eu tenho a função salvar, é onde eu vou incluir. Aqui é exatamente a mesma coisa que nós fazemos no banco de dados SQL em todos os nossos projetos aí do canal, tá? Então não vou ficar explicando isso aqui. Você vai ter isso aqui na tua mão e você pode estudar essas informações. Nós temos aqui a classe pesquisar DAO, que é igualzinho também às outras classes que nós fazemos aí na questão aí do nosso curso, né? Tá aqui com um diferencialzinho, ó. Aqui para o SQLite eu tenho que fechar minha conexão, isso é muito importante, então eu tenho que ter essa opçãozinha aqui, ó, tá bom? O meu incluir está aqui também, ó, insert, into, igualzinho a gente trabalhou com o SQL Server, né? Com a opção de fechar a conexão. Então é sempre bom colocar isso aqui, senão pode dar algum conflito, tá bom? Então sempre tem que fechar. Fez a execução no banco de dados, fecha a conexão. Então não vou ficar explicando muito isso aqui não, tá, pessoal? Então o mais importante aqui é a classe de conexão. O resto é tudo igualzinho a gente já fez aí em todo o nosso curso de Java, né? Então olha só, ficou legal, né? Consigo conectar tranquilamente na base de dados, ó. Né? Conectar, pesquisar, ó, informação 4, tá aqui a informação, eu posso vir aqui no novo e já acrescentar de novo. Isso aqui é importante eu fazer, ó, quando eu cliquei no novo, a minha conexão ela tem que estar fechada para eu poder incluir outra, tá? Salvo com sucesso. Beleza, pessoal? Então tá aí, ó, o SQLite para você aproveitar aí e se aventurar nos seus programas em Java. Legal? Eu sei assim que o vídeo ele foi muito simples. Porém, aqueles que necessitam disso, que precisam de alguma coisa assim, tenho certeza que vão agradecer essa informação, tá legal? E se você tiver aí alguma sugestão, algum comentário a acrescentar, alguma informação a mais para colocar sobre esse banco de dados SQLite, fica à vontade, os comentários estão abertos para vocês colocarem aí informações novas a respeito do banco, né? Não falei nada demais aqui, apenas dizer para você que é possível você usar um banco de dados sem ter que instalar o SQL Server, né? Às vezes fala assim, nossa, vou instalar um aplicativo no computador do meu cliente lá, do meu amigo, sei lá, ou na empresa que eu trabalho, eu vou ter que instalar tudo aquele negócio do SQL Server. Esquece. Se você fizer dessa forma, você consegue usar perfeitamente o seu aplicativo, tá bom? Então dá uma olhada na descrição aí, que vai ter mais algumas informações para você poder baixar os aplicativos aí. Legal, pessoal? Valeu, um abraço e até mais.